Começa agora o programa Para Começo de Conversa, com os pastores Aldir Paulo e Paulo Divino. Um podcast edificante para a sua vida. Paz, povo de Deus, com muita honra, muita alegria, mais um podcast Para Começo de Conversa. Um programa que tem como missão levar os valores do Reino de Deus até a sua casa, até você. Desde já, como sempre, eu peço, dê seu like, compartilha, porque eu tenho certeza, vai alcançar muitos corações e muitas vidas serão transformadas. Por quê, pastor Paulo? Porque hoje tem uma dupla. Pastor, é a primeira vez que nós entrevistamos uma dupla de pastores. Eu não vou falar quem, essa parte é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está nos assistindo, mas eu sei que no momento que você assistir esse podcast vai edificar a sua vida. E aqui, pastor Aldir, hoje o negócio tá sério pro nosso lado. Eu tô me Vem sentindo maluco. um leão na cova de Daniel. Tô me sentindo um leão na cova de Daniel. Abençoados, mas aí botaram assim, falaram, vamos complicar para os outros apresentadores? Vamos botar logo um Batista e um assembleiano junto para eles entrevistar. Quem são? Fala, não, apresenta esses nomes Um aí. tem um nome abençoado da Assembleia de Deus. Pastor Paulo de Tarso. Glória a Deus. E o outro é um homem. O homem é chique até no nome. Manda, pastor. Pastor Oswaldo Chiqueté. Glória a Sejam Deus. muito bem-vindos. É uma honra recebê-los aqui. A gente, para começo de conversa, é um programa que gosta de falar do reino, falar de Jesus. A entrevista com vocês aqui é para saber da vida de vocês, porque a gente está tendo curso com vocês aqui. A gente tivemos a oportunidade de entrevistar na semana passada o pastor Fernando Bock, que, homem de Deus, servo do Senhor, que nos trouxe um ensinamento, coisa grandiosa. E temos a oportunidade hoje de estar entrevistando mais dois homens, amigos que vamos morar no céu todo mundo junto. Começa aí, meu pastor. Amém. Se lembra do que eu falei a semana passada com o pastor Fernando Bock sobre o RPV, Razão para Viver? Estamos aqui com dois mestres. Pastor Oswaldo, que honra tê-lo aqui nesta tarde. Dá suas iniciais aí, meu pastor. Graça e paz, né? A paz do Senhor. Eu era o presidente do Conselho de Pastores na cidade onde eu morava antes, em Guariba. Né? Tinha um pastor da Assembleia de Deus que a gente sempre brincava. Ele me saudava com a graça e a paz, e eu com a paz do Senhor. E esse pastor tá aí ao lado. Não, lá em Guariba. Pastor da Assembleia de Deus, lá em Guariba. Para nós é um privilégio estar aqui, né? Estar ministrando esse curso com vocês. A gente tem aprendido muito com vocês. Graças a Deus. Pastor Paulo de Tarso. Fala um pouquinho sobre a sua pessoa, meu pastor. Eu vou começar com a paz do Senhor. Né? Amém. Glória a Amém. Deus, Graça e pastor. paz. É uma alegria imensa podermos estar aqui. É um privilégio para nós também poder estar conhecendo essa igreja, os seus pastores, que tem sido para nós assim uma bênção para nossas vidas. Então estamos aqui para poder participar e poder também contribuir para o bem do crescimento do reino. Amém. Eu começo com aquelas perguntas de praxe, depois eu sei que você já está preparado com a cartilha. Uma pergunta, pastor, que quando nós fazemos, os entrevistados ficam... É uma pergunta meio... Não vou dizer capciosa, mas é uma pergunta pessoal. Quem é pastor Oswaldo? E depois, quem é pastor Paulo? Quem é pastor Oswaldo? Fala para nós. Pastor Oswaldo é alguém que tem buscado ser servo do Senhor Jesus e obedecer naquilo que ele manda, né? Há 24 anos eu tive um encontro com Cristo, e desde que eu tive esse encontro com Cristo, o desejo do meu coração e que Deus colocou no meu coração é de servi-lo e de fazer o melhor. Porque eu só tenho essa vida, só essa oportunidade, e quero sair desse mundo com um legado. Perceber o que vem pela frente. Olha só a introdução do nosso amigo pastor. Quem é pastor Paulo? Pastor Paulo é um servo que busca aperfeiçoar cada dia, busca também fazer aquilo que Deus tem para ele. Sou nascido no lar cristão, pela graça e misericórdia do Senhor. Isso não me faz melhor do que ninguém, certo? Nasci no lar cristão, meus pais já eram crentes quando eu nasci. Recebi a minha chamada ministerial ainda muito cedo, ainda quando criança, uma história até muito interessante. E hoje estou em Jundiaí, já há alguns anos,
e sirvo a Deus ali na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreando algumas igrejas, congregações daquele setor. E hoje estamos aqui para fazer aquilo que Deus tem nos proporcionado. Glória a Deus por isso. Vai lá, meu pastor. Senhores, fazer uma pergunta que cabe em qualquer situação, e muitas vezes é até interessante. A gente brinca aqui. Estou com o pastor batista, estou com o pastor assembleiano, mas somos o corpo de Cristo, independente de placa, denominação. O que falta hoje para as igrejas para ter um crescimento harmônico, para a gente avivar essa nação, principalmente no Brasil? Do ponto de vista de um batista, de um ponto de vista de um assembleiano. Eu acredito que das nossas grandes responsabilidades, principalmente nós como líderes, pastores, é de falar mais da unidade, né? Falta a unidade. Quando estive como presidente do Conselho de Pastores na cidade, eu frisava muito isso com os colegas. A competição existe lá fora. No reino de Deus não há competição. E a gente acabou fazendo algo ali bem interessante no conselho. Geralmente as reuniões eram nas igrejas maiores, né? Nas grandes igrejas da cidade. Nós levamos as reuniões do conselho para as congregações. As igrejas de bairro que não iam receber uma reunião do conselho. E quem ministrava nessas reuniões? O pastor da congregação, que talvez nunca recebeu um convite para pregar no conselho de pastores, porque a gente vai convidar o pastor da igreja maior. E tudo isso no sentido de mostrar que no reino de Deus todos nós somos servos. E não há nada melhor do que sentar e ouvir um colega que talvez tenha dificuldades na leitura, no falar, no português, mas é cheio do Espírito Santo e é usado por Deus. Então, a unidade do corpo de Cristo é viver aquilo que Jesus orou por nós, que nós sejamos um e que as pessoas nos conheçam pelo amor e não pela placa. É exatamente isso que eu penso também. Eu acho que o que está faltando para um crescimento maior do reino de Deus é exatamente esse olhar amplo para as almas e não para a placa. Aqui a gente tem, no nosso ministério aqui, a gente costuma dizer que a gente não tem visão de periférica, de tribo. A gente tem visão de reino. É um reino só. Então, o trabalho que vocês estão fazendo em Jundiaí é o mesmo trabalho que a gente está fazendo aqui. É o Deus que opera lá, o mesmo Deus que opera aqui. Independente da localização, da placa, não sei. A sua vitória é a nossa vitória aqui. Sim. O seu sofrimento lá é o nosso sofrimento aqui. A gente é o mesmo corpo. Então a gente tem essa visão de reino. A gente quer crescer junto. Não tem vencedor, como o pastor colocou. Não há disputa. Não há competição. Não independe se o membro está entrando aqui ou se está entrando lá. O importa é que ele está servindo verdadeiramente a Deus. Este é o nosso ponto, e o nosso pastor aqui, presidente, frisa muito isso nas nossas reuniões. Olha, a visão do ministério é a visão de reino. E muitas vezes a gente traz alguns pastores, a gente costuma fazer um café de pastores aqui. Que já tem 2 nomes aqui, já te prepara. Café de pastores, e o que acontece? O que a gente identifica muito? Que tem pastores que estão lutando, remando sozinho. Ele abriu uma congregaçãozinha ali, para a vizinhança dele e tal. Eu sou pastor e vou levando. Só que no dia da adversidade, ele não pode contar com ninguém, porque ele não se tem suporte, né, não pastor? tem um suporte, ele não tem uma cobertura, não tem nada. Como se essa cobertura fosse uma fragilidade para ele. Mas na realidade isso não é uma fragilidade. É um reforço. É um reforço. Por exemplo, a gente trouxe examinando as escrituras porque a gente quer se reforçar. Sim. A gente precisa se reforçar, a gente precisa aprender. E se o Espírito Santo trouxe vocês até aqui para nos ensinarem, e for a palavra de Deus verdadeira, e a gente diga-se passagem, que ensinamento. Tanto do pastor Fernando, o pastor Paulo e o pastor Oswaldo. Então, Deus abençoe. Quem tiver oportunidade depois, nós vamos falar no final, pastor. Vamos falar. O que é necessário a gente entender que quando eu caminho com alguém, isso não pode ser o motivo de eu ter medo de caminhar com essa pessoa. Mas vai ser motivo do meu crescimento, eu vou aprender, é um aprendizado.
Talvez ele tenha alguns pensamentos diferentes, Sim. ele tem alguns... Sim, E é ele faz normal. parte, meu É pastor. normal. Normal. E isso não deve ser olhado como, mas isso é ruim, amedrontador. Não, eu vou aprender com isso. Eu posso aprender com aquele que é diferente. É andar de isso braços aí. dados, não com rivalidade. Eu achei É, bonito, pastor, isso em vocês. Tanto do pastor Fernando, pastor Paulo e pastor Oswaldo. A interligação que vocês têm. Ou seja, inclusive Na ministração, nas ministrações, nas brincadeiras lá em cima, tipo do azeite, do pentecostal. Isso Sim. faz o quê? A igreja crescer. Sim, Ou seja, a particularidade de cada um. Porém, o centro sim, é o é mesmo. Jesus Cristo. Exatamente. Isso é ótimo. Aproveitando esse ensejo, você já volta. Aproveitando esse ensejo, meu pastor, quando Jesus entrou na sua vida, começando por gentileza, pastor Paulo. Como foi, pastor, esse encontro? Ó, o meu encontro real com Deus, assim, aconteceu assim, como eu falei, eu nasci no lar cristão, mas eu vim na minha adolescência sempre acompanhando os meus pais para a igreja. Meus pais nunca descuidaram de mim. Inclusive, depois, se eu tiver oportunidade, eu quero contar o testemunho da minha chamada, que eu até contei para o pastor Oswaldo. Mas o meu encontro com Deus real, assim, que eu tive aquele impacto de encontro com Deus, aconteceu num dia em que eu estava vindo da escola. Eu tinha um amigo, o nome dele era Joel, e ele era, sabe aquele amigo que se você quisesse encontrar a mim, procurasse ele, que eu estava junto. Onde estava o Joel, eu estava junto. E quiser, onde eu estava, ele estava junto. Nós éramos, assim, amigos Lembra alguma ligados. coisa? E somos amigos até hoje. Hoje, infelizmente, a vida nos separou, mas somos amigos até hoje. Bacana, pastor. E eu estudava com ele, inclusive, na mesma classe. E meus pais, o meu pai e o pai do Joel, eram da igreja, né? Hoje são falecidos. E eles saíam da igreja e vinham para casa os dois a pé, que não era longe. Vinham andando, e naquela época também não tinha carros disponíveis, assim, né? Eles vinham de a pé. E eles vinham de a pé, e quando eles se separavam, um subia para cá, que é meu pai, subia para minha casa, e o irmão Adão, que é o pai do Joel, seguia para casa dele. Mas antes deles se separar, eles paravam ali e ficavam ali conversando, às vezes tempo, os dois ali, porque também eram muito amigos, os dois. E numa dessas paradas deles, que eles estavam vindo da igreja, eu e o Joel saímos da escola, de um grupo de escolar que nós estudávamos naquela época, e vínhamos embora, nós dois juntos também. Assim como meu pai e o pai dele, estavam nós dois. E passamos por eles dois. E quando nós chegamos neles dois, eu estava vivendo, eu particularmente estava vivendo aquele momento assim. O Joel já não estava mais indo na igreja. Eu nunca deixei de ir na igreja. Mas sabe que eu estava vivendo aquele momento da indecisão? A questão do adolescente. Estava vendo um esfriamento. Um esfriamento. Apesar de estar ali sempre na igreja, acompanhando meus pais, muito bem instruído pelo meu pai, muito bem, porque meu pai nunca descuidou de mim. Mas eu estava vivendo aquele momento assim, o Joel tentando me influenciar para outros caminhos, porque já não estava indo na igreja. Tem muita gente ouvindo, pastor. Então, isso tomara até que o Joel esteja ouvindo isso, né? Não, mas a gente fala de estar ouvindo, é para as pessoas, o testemunho é que edifica. Ah, sim, então, exatamente. O seu testemunho é que Tá está edificando edificando muitos muitas jovens que talvez vidas. nesse Talvez momento- está passando esse momento. É aquele momento daquela pessoa. Porque quem está ouvindo do outro lado, e o pastor tem o devocional diário, o pastor Oswaldo sabe disso. Porque muitas vezes isso chega no momento para a pessoa que ela está passando aquela situação. Passando pela necessidade disso aí. Essa situação. O seu testemunho aqui vai edificar uma vida. Eu garanto que uma vida, pô. Esse homem É a mudou. minha situação. Entendeu? Então, eu estava nesse momento de indecisão. Eu queria frequentar a igreja, porque eu sempre gostei muito da igreja, mas também, devido à influência, amigos de escola, o Joel, propriamente dito, porque era muito amigo meu, eu estava ali naquela indecisão, e nós passamos pelo meu pai e pelo pai dele. Coincidência, pastor. Quando chegamos ali, nós paramos também para conversar com eles que estavam ali. Eu me lembro como se fosse, nós estávamos com um jaleco branco, que era o uniforme da escola, um jaleco branco, mochila nas costas. Aí o pai do Joel falou assim, ó, irmão Manuel era meu pai, nós estamos com um problema.
daqui, ó, e mostrou para nós dois, daqui, ó, das duas, uma. Ou o Paulinho, que sou eu, que seria, no meu caso, o Paulinho leva o Joel para o céu, ou o Joel leva o Paulinho para o inferno. Ele falou essas palavras, O pai do o Joel. pai do Joel. Aquilo me fez perder o sono. Quando ele falou isso, parece que deu uma martelada na minha cabeça, assim, pá! Aí eu falei, Jesus, o que eu tô fazendo na minha vida? Espera um pouquinho aí. Aí eu fui para minha casa, eu tinha nessa época 14 para 15 anos de idade. Testemunho bonito, hein? Né? Continua, meu pastor. Porque eu tô aqui, ávido por isso aí. Aí quando eu cheguei em casa, sabe que eu não sabia o que fazer, incomodado, e só vinha na minha cabeça aquilo. Ou o Paulinho leva para o céu, ou o Joel para o inferno. O Joel leva para o inferno. Aí eu fiquei naquela. Aí fui dormir, eu não conseguia dormir, aquilo batendo no meu coração. Pela madrugada, eu levantei, botei meu joelho no chão, falei, Senhor, em nome de Jesus, eu vou levar o Joel para o céu. Eu não quero ir para o inferno, eu vou levar o Joel para o céu. Em nome de Jesus, de hoje em diante eu sou crente. Que bom. Foi aquele dia que eu decidi mesmo. O divisor de água. 14 anos, hein, pastor? Entendeu? Eu vou levar o Joel para o céu. E foi exatamente aí. Daquele dia eu deixei de ser amigo do Joel. Porque eu não queria mais acompanhar o Joel. Eu falava, vamos ir para a igreja. Não, não vai? Eu também não vou para onde você vai. Ou seja, o pastor não foi influenciado pelo Joel. Então fui influenciado. Graças a Deus. Tanto é Aí eu que- falava para o Joel, vamos para a igreja. Ah, não, mas eu quero ir para quermesse. Não, não, eu vou para a igreja. Você fica vai para onde você quiser. Eu vou para a igreja. E aí eu, para a igreja, abandonei o Joel. Dois amigos que o pessoal que via nós falava, pô, como vocês perderam a amizade? Vocês brigaram? O que aconteceu? Eu falei, não, eu tomei uma decisão. Eu vou para a igreja. Eu não vou mais acompanhar o Joel. Mas isso foi por pouco tempo. Logo, logo o Joel, pá, para a igreja também. Glória a Deus. Entendeu? E hoje, até hoje, ele é crente e salve em Cristo Olha aí, também. pessoal, ouça esse testemunho. É Entendeu? o Joel tentando influenciar Se alguém. e o Joel foi influenciado. Vamos ver o testemunho do pastor do Oswaldo. Aí você já, Então, por foi, gentileza, foi nesse dia que eu tomei quer a complementar decisão. em cima disso, meu pastor? Não, Vai eu lá, ia vai lá. falar, meu pastor, olha ali para esses celulares aqui. Se tiver, alguém tiver te ouvindo, jovem, um jovem principalmente. tiver nesse momento de decisão, qual o conselho que o senhor dá? O conselho que eu tenho para dar é o seguinte: decida-se por Cristo. Aleluia. É a melhor decisão que você pode ter na sua vida, é decidir-se por Cristo. O estúdio concorda? Amém. Amém. Glória a Deus. Meu pastor, Oswaldo, que honra conhecê-lo também. Agora, também nos conta aí seu testemunho, sabendo que tem jovens assistindo, vidas vão ser impactadas. Por favor. Eu já não nasci num lar evangélico, né? 2. Nasci em um 3, lar né? bem estruturado, com pai, com mãe, com os irmãos, religiosos, mas não eram evangélicos. Então eu sempre fui muito curioso com relação às coisas religiosas, até de procurar ter resposta, de procurar ter as explicações. E com 17 para 18 anos, Deus simplesmente ele me cercou, né? Como, meu pastor? Havia muitos amigos da Assembleia de Deus no supermercado que eu trabalhava. Está explicado, pastor Paulo? Tá explicado, pastor? Não é o Joel, não, né? Aí ele fala meu sobrenome. Fala, meu pastor. Naquele tempo nós não tínhamos essa facilidade do WhatsApp. Então eles escreviam um versículo na folha de caderno, rasgavam a Que folha, legal, me pastor. entregavam. No primeiro momento eu zombava muito dos cristãos, né? Eu lembro que eu ia visitar a Assembleia de Deus com eles, né? Eu ficava assim, não volto mais aqui não, esse povo fica tudo falando inglês, eu não entendo nada. Mas eu falava para zombar, para atacar. E nisso Deus só estava me amolecendo, né? Me quebrando. Trabalhando. Né? Pedro era batizado na Igreja Batista e estava desviado. E o Fernando não era crente e se converteu na Assembleia de Deus. O Paulo se reconciliou na Assembleia de Deus. Então, os meus dois melhores amigos naquela época agora estavam indo para a igreja. Eu não queria ir para a igreja, não queria deixar as coisas do mundo. Eu entendia que as coisas do mundo eram mais importantes. No ensino médio, eu já não aguentava mais os crentes me falando de Jesus, me falando de igreja. Eu não queria mais isso, estava incomodando. E eu comecei a me esconder na biblioteca da escola. Qual idade, meu pastor? De 17 para 18, 17, ali, 17 anos todinho foi Deus trabalhando, né? Em 1999. A bibliotecária um dia me chamou, Dona Marlene, presbiteriana.
e disse assim, olha, eu quero te dar um desafio. Meu Deus. Eu lembro que eu já falei para ela assim, olha, se for de igreja, eu estou satisfeito com a minha igreja, né? Estou satisfeito com a minha religião, não quero nada de igreja. Ela falou, mas você vai gostar. Que igreja você é? Eu falei, eu sou católico, estou feliz em ser católico. Ela falou, então, quem escreveu esse desafio foi um padre. Só que ela não contou a história toda, né? Que o padre, Volta pra nós. o padre havia se convertido e escreveu esse estudo para mostrar que a Bíblia estava com a razão. Tanto que o título do estudo é A Religião do Papa versus as Sagradas Escrituras. E eu fiz esse desafio. Tem esse livro, pastor? Tem esse estudo impresso ainda. Tirei xerox, usei esse estudo para minha mãe. Se o pastor quiser esse estudo meu, me traz esse. Vamos fazer essa troca? E aí esse estudo eu fiz ele sozinho, em casa, Olha que isso. com os amigos, ali falando, entregando versículo. Deus usou crente do quanto é lado para me dar folhetos bíblicos, né? E eu lembro que um desses folhetos eu preenchi aquele campo do fundo e mandei pelo correio. Você fechava, colocava lá, o selo já estava pago. Era de uma missão chamada Chamada da Meia-Noite. Até hoje ela existe. Chamada da Meia-Noite porque eles falam só sobre a volta de Jesus. E usa aquele texto, à meia-noite chega, né? Eles me enviaram também um estudo bíblico por correspondência. Eu fiz 2 estudos bíblicos por correspondência deles, sozinho em casa. A partir do desafio A partir do desafio dela. E os olhos foram abrindo, eu lembro que eu parava na frente da igreja católica, porque lá pega o quarteirão todo e ficava impossível, esses crentes tá certo, eu tô errado. Esses crentes tão pequenos, né? E aí eu tô errado. Mas aí eu lembro que um dia eu estava sentado na porta da casa dos meus pais, pensando em tudo isso, Deus mexendo muito comigo. Um vizinho da minha frente era da Batista. Ele chegou do culto de quarta-feira, me deu um outro folheto evangelístico. Eu lembro que o título era Você é muito importante para mim. Eu peguei esse folheto, já fui no quarto de casa. Pastor, repete o tema do folheto. Você é muito importante para mim. Eu li aquele folheto em lágrimas no quarto de casa, já com tudo aquilo que eu tinha lido do A Religião do Papa, Sagradas Escrituras, quem está com a razão. Porque o que esse padre fez? Prove na Bíblia que a gente tem que fazer a procissão. E ele colocava versículos que provam que a gente não deve fazer. O contrário. Então aquilo não só trouxe dúvida, mas trouxe clareza. Então o que a gente está estudando aqui, no Examinando as Escrituras, foi o que Deus fez comigo lá atrás, no momento da minha conversão. Naquela noite, no quarto do meu quarto ali, na casa dos meus pais, eu me ajoelhei e reconheci Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Olha que bênção. E eu lembro que a minha visão de cristão era o quê? Agora eu não assisto mais TV, só uso calça de moletom, agora eu sou crente. E meu pai e minha mãe falaram, você tá doido, né? Você não assiste mais TV, agora você anda com essa calça de moletom. Porque eu achava que ser crente era isso. E a dúvida era, para onde eu vou? Meus amigos chamavam para Assembleia. Eu tinha um amigo que chamava para Presbiteriano. Meus vizinhos da frente era Batista. E eu lembro que um dia eu cheguei nele, o José Vidoreto, a gente chamava ele de Zé Gordinho. Falei, Zé Gordinho, hoje eu vou com você na igreja. Lá na igreja Batista. Falei, hoje eu não vou, hoje eu vou faltar. Falei, mas eu vou sozinho. Fui naquela quarta-feira e nunca mais saí. Naquele domingo mesmo, eu já fui lá na frente só publicamente mostrar o que eu já tinha feito no quarto de casa. Isso foi em janeiro. Em junho eu já estava me batizando. Em fevereiro do outro ano, em 2001, eu já estava indo para o seminário. Então foi tudo assim muito rápido. Tanto que eu lembro que no seminário, alguns seminaristas lá começaram a falar assim, nossa, agora o seminário está aceitando neófitos na fé. Eu fiquei, nossa, já estão me elogiando. Né? Eu não sabia o que era. A hora que eu fui pesquisar, eu falei, não, eles não querem. Eles não me querem aqui. Neófito. Então, hoje já faz 17 anos que eu estou no Ministério Pastoral. Meu Deus do céu. Edifica, né? Cada programa edifica, né? Edifica muito. Hein, pastor? Fala pelo caminho dos dois. Vocês passaram por vários campos de congregação? O pastor Paulo era da onde, foi para onde? O pastor foi da onde para onde? Eu sei que o pastor já teve em outro ministério, cuidando, pastoreando. Conta um pouquinho da história ministerial de vocês. Começa com o pastor Paulo. Bom, a minha história ministerial é o seguinte, eu já como ministro, quando eu comecei a exercer a função pastoral, eu ainda era presbítero na igreja, Assembleia de Deus. Porque eu comecei a dirigir uma congregação em Jundiaí, na cidade de Jundiaí, chamada... Sempre em Jundiaí? Sempre em Jundiaí.
Passei por 14 congregações Lá em Jundiaí. lá Glória a Deus. na cidade de Jundiaí. Dirigi 14 congregações. No momento, eu não estou dirigindo nenhuma congregação, porque eu falei com o pastor, presidente, pastor Ezequias Soares, que é um homem de Deus, um homem que a gente tem muito respeito, muita consideração por ele. E eu falei com ele para ele me dar um descanso, não é? Porque eu fiquei 38 anos dirigindo igreja. O pastor Ezequiel Soares tem livros escritos, né? Muitos. Conheço, muitos, eu acompanho, eu muitos tenho. livros, muitos livros. É. Então aí hoje eu não estou dirigindo, estou congregando em um bairro da cidade de Jundiaí, chamado Vila Ana, onde eu moro, bem próximo da minha casa. Congrego ali, juntamente com o pastor Gessé, que é o pastor. É uma sede setorial. Sede setorial. E então o meu ministério fica dentro de Jundiaí mesmo, né? Eu trabalhei no campo de Jundiaí, nas congregações de Jundiaí mesmo, na Assembleia de Deus. Mas eu vim do interior, da cidade de Herculândia, região de Tupã, Marília, ali por perto. Eu vim de lá, mas quando eu vim de lá ainda era criança, né? E o meu chamado ministerial, inclusive, foi lá em Herculândia, quando eu ainda era menino. Antes de acontecer tudo isso que eu já falei aqui, né? Eu tive o meu chamado lá na roça, né? Lá na roça. Então, o meu ministério está ali, em Jundiaí mesmo. E eu louvo a Deus, que é um ministério muito... E Jundiaí cresceu muito nos Cresceu últimos anos, muito, a cresceu cidade, bastante. né? A cidade tá em si, pujante, a economia cresceu muito, Muito. muita gente chegando de Sim, fora. sim. Então, muita ovelha chegando lá, muita ovelha chegando para criar. Jundiaí tem muito trabalho, Tem. trabalho espiritual a ser feito, né? E a gente está ali tentando, lutando para a gente trabalhar e fazer aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos ali, né? Então, hoje eu estou congregando com o pastor Gessé, ajudando ele, e por enquanto, não estou dirigindo congregação. Pastor Oswaldo? Meu ministério começou ainda seminarista, né? No segundo ano de seminário, a igreja já me convidou para ficar tempo integral com ela, né? Na PIB de Guariba, uma cidade chamada Guariba, região de Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto, bem próximo. Bem próximo. Bem próximo a Ribeirão Preto. Então, meu sogro era pastor nessa igreja, né? E aí já me convidou como seminarista para ser o seminarista integral da igreja, ajudando com as congregações da igreja. Então, comecei na congregação Batista Betel. Depois de formado, né, depois de ter passado pelo concílio, eu fui pastorear essa congregação. Então, ela era missão, a gente organizou a congregação, que é o processo da Batista, né? Depois organizamos a igreja. Também pastorei um ano numa cidade chamada Barrinha, que também é região ali de Ribeirão Preto. Voltamos para Betel. Então, o pastor nos convidou novamente para a gente continuar o trabalho na Betel. Então, a gente estava com a Betel, começamos ali o trabalho com 60 pessoas, né? Em 2019, a gente veio para Jundiaí. Quando a gente veio para Jundiaí, a Betel já estava com 105 membros. Nós já tínhamos comprado 3 terrenos para a construção da nova sede. Já tínhamos feito o projeto de construção, mas Deus nos deu um novo desafio. Né? Nos convidou para estarmos servindo na Igreja Batista Memorial em Jundiaí. Então, a Igreja Batista Memorial de Jundiaí hoje é pastoreado pelo pastor Aderso. A gente faz parte dessa equipe ministerial. Eu cuido ali da área dos pequenos grupos, né, das células. Cuido também da parte de ensino da igreja, então a parte de educação religiosa. E também a coordenação dos líderes de ministérios. Então, a gente faz o pastoreio da liderança dos ministérios. Ministério de homens, mulheres, adolescentes. Hoje a igreja é uma igreja com 850 membros. Então, a gente tem feito esse cuidado pastoral com a liderança. Mas tudo começou lá em Guariba. Pastores, hoje, no dia de hoje, para nós que somos pastores, como a gente fazer um trabalho não desvirtuando a palavra de Deus, sendo fiel à palavra de Deus, mas mostrando para esse povo que está nos assistindo que Deus continua sendo bom, que a palavra dele não mudou, que ele continua curando, que ele continua restaurando, que ele é a salvação das nossas vidas e que mesmo esses prazeres do mundo, que muitas vezes a gente acha que tenta ofuscar isso, Deus ainda continua soberano, porque por mais que a gente venha nos últimos anos, principalmente, a gente tem visto as igrejas sendo afrontadas,
leis sendo implementadas. Algumas que vão- heresias invadindo, algumas ideologia da heresias. prosperidade, Sério, muito sério. nem como está, É. continua como está. Como fazer? Como se estivesse num seminário para pastores, para pessoas, não só pastores, mas líderes. E muitas vezes o homem não é o pastor de igreja, mas ele é o pastor da casa dele. Mas tem É, chamado, né, meu Tem pastor? chamado. Como essa pessoa tem que se posicionar? Como ela deve olhar para Deus? Qual é a visão dela? O pastor Oswaldo começa aí, depois vem o pastor Paulo. Assim como foi no processo da minha conversão, eu vejo que a palavra de Deus ela é suficiente para tudo aquilo que a gente precisa. Então, Glória a Deus. se é algo que hoje eu Conversar valorizo com quem muito, conhece Bíblia, é isso aí. é a palavra de Deus. Então, por isso que eu não vou medir esforços para distribuir a Bíblia, folhetos evangelísticos, cursos bíblicos, porque eu sei que isso muda vidas, como mudou a minha. Meu Deus. Então, a melhor coisa para a gente fugir de tudo isso é ficar preso nas Escrituras. Por mais que isso pareça não estar mais na moda hoje, né? Por mais que isso talvez não chame multidões para o culto, para a igreja, mas eu quero continuar sendo reconhecido como alguém que é fiel à palavra Glória e a pregar a palavra, né? O pastor fez um comentário hoje no curso, eu não vou citar aqui, mas foi muito interessante. Por que está assim? O que é batina, isso, aquilo, não vou citar nomes. Mas é o pragmatismo. Sim. Se está dando certo, Ou sincretismo ou religioso. sincretismo, É, mas o exatamente. pragmatismo. O pastor Oswaldo falou com sabedoria lá em cima, pastor Paulo, sobre o que está dando certo. O que vai atrair o público? Ou seja, não tem problema uma dancinha, não tem problema um palavrãozinho, é normal. E aí o pessoal fala, peraí, eu me encontrei aqui. Mas eu concordo com a visão do pastor Paulo, do pastor Oswaldo, do pastor Paulo, é a mesma visão que eu tenho. Cristo é o único caminho. Ele é suficiente, não Por isso precisa que de eu mais amo nada. esses momentos aqui, pastor. Essa troca troca de conhecimento. Então, Sim. pastor, eu assino embaixo pelo raciocínio do pastor. O pastor Paulo, Sabe o que mais me prendeu nesse ministério Razão para Viver? Foi exatamente essa preocupação com o zelo da palavra. Porque hoje nós estamos vivendo um momento que os pastores estão mais preocupados em segurar pessoas dentro da igreja concordo, pastor. do que transformar. Concordo, pastor. Entendeu? Meu Deus, é isso. Essa é uma preocupação Eu muito estou grande. preocupado com a quantidade. Né? Com a qualidade. Exatamente. Então, para eles querem ter uma igreja cheia, não importa o que eles têm que Como? fazer. E aí, para isso, eles buscam ferramentas, né? Nada contra o coach, o psicanálise, Falando sobre a isso, profissão que for. falando Vai ser uma ferramenta fantástica. Exatamente. Mas no púlpito Dentro é a da palavra. Dentro No da palavra. púlpito eu sou pastor. No É, púlpito eu isso sou expositor da palavra. Eu não sou coach, eu não sou psicanalista. Né? Eu não sou nada a não ser pregador da palavra. Não é isso que... É essa que tem que ser a preocupação dos pastores E hoje. as heresias, meu pastor Paulo? Se eu tiro um versículo isolado, lá do Antigo Testamento, que é aplicar no Novo, Precisa fazer o curso. a pessoa gostou. das Escrituras. Tem, a pessoa gostou, fala, peraí, nossa. Precisa O fazer as pastor Oswaldo fala Escrituras. muito bonito, o pastor Paulo fala muito bonito. E outra, eles não me corrigem nada, eles não trazem nenhuma exortação, aqui é meu lugar. É. E não dá um mês, 6 meses, pastor, qualquer tipo de, Paulo fala da doutrina, qualquer vento de doutrina, já era, pastor. Aí causa divisão, separação, e brota uma E a outra. culpa é E de aí quem fica, eu concordo com o senhor. exatamente. Pastor, aproveitar aqui. Algo marcante na vida do pastor Oswaldo, do pastor Paulo. Um milagre que aconteceu, pastor, que talvez agora também possa impactar muitas vidas. Um milagre que você fala assim, isso aqui marcou minha vida. Essa pergunta eu fiz para o Fernando Bocchio e faço o pastor Paulo também. Vai pensando aí, para essa aqui marcou minha vida. Ele está tendo mais privilégio que eu. Né? Ele está pensando primeiro. Né? Então vamos fazer o seguinte. Pronto. Pastor Paulo. Aí, ó, o que você fez. Ó a divisão, a divisão. Não, querendo criar. Fala, meu pastor Paulo. Falou de unidade. Eu tenho muitos milagres na minha vida. Mas um que. Todos os milagres marcam. Vamos lá. Seria um pleonasmo. Mas assim, pastor Paulo, eu tenho o meu, que foi a cura do câncer da minha esposa. Então, eu tenho muitos milagres. Mas esse da cura dela, o que aconteceu naquele hospital do AC Camargo, do ICESP, depois que ela operou, ali foi. Não, no AC Camargo, Deus operou de modo sobrenatural, que futuramente eu conto. Algo que esse eu quero falar. Você quer que eu conte o milagre? O que marcou a tua vida? O acontecimento? É, o que marcou a tua vida? Eu estava dirigindo a congregação de Jundiaí Mirim, na cidade de Jundiaí. Eu era muito novo ainda no ministério.
E minha família, meus filhos eram todos crianças ainda.